Olá, eu sou Célia Carvalho, sou professora e empreendedora e este canal aqui do Papo que Decola foi criado especialmente para trazer diversos empreendedores para falar da sua história, contar suas vivências, trazer suas experiências e dicas para você que está aí nos assistindo. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Heloísa Cunha, personal organizer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Célia. Bom estar aqui com você. Bom estar aqui para falar um pouquinho dessa arte maravilhosa que é a organização. Ai, que maravilha. Tenho certeza que esse papo será bem interessante para você, porque, gente, quando a gente fala de organização, é tudo. Então, se você tem uma organização na sua agenda do que você precisa fazer, a sua vida flui. Imagina a sua casa organizada da forma correta, né? Eu tenho certeza que esse papo vai ser bem legal. Se você ainda não segue nosso canal, segue, compartilha, né? Para aquelas pessoas que tenho certeza que vai amar, né? Ouvir sobre essa organização. Então, Heloísa, eu gostaria que você começasse falando da sua formação, o que você trabalhava e como que você... Contar um pouquinho de mim, né? Exatamente. Minha história. Então, eu sou advogada por formação, a primeira formação minha é advogada. Eu trabalhei na área bancária durante 20 anos e, passado esse tempo, eu resolvi sair do banco e empreender. E aí eu fui para a área de loja, fui ser lojista na área de moda infantil e moda gestante, uma coisa que eu gostava muito. Fiquei alguns anos nessa área e depois acabei vendendo a loja. E foi um período que a minha família, a minha descendência cresceu, né? Eu tive netos, tenho uma filha que mora fora, nos Estados Unidos. E aí eu resolvi dar um tempinho. Mas como eu não sou do tipo de pessoa que fica parada, eu gosto de estar em atividade, eu sou multitarefeira, faço várias coisas, eu resolvi que era hora de voltar. E acabei indo trabalhar numa escola, fui coordenadora de RH por um bom período, quase 12 anos. E é uma área que eu também tive uma formação nessa área, eu fiz pós na área de RH. Trabalhei durante esse tempo e depois ainda dei uma outra parada, mas aí resolvi voltar, mas voltar para trabalhar para mim, né? Para ter meu tempo, para poder cuidar das pessoas que eu amo, fazer aquilo que eu gosto. E a organização foi sempre algo que me puxava, sabe? Me chamava atenção. Na minha casa, eu sempre gostei da organização, mas também tinha minhas dificuldades, até porque, como multitarefeira, se bobear, a gente, né, faz um pouco de cada coisa e não faz nada. Mas eu acabei indo fazer a graduação de personal, e aí eu vi que era um mundo que eu gostaria de atuar, sabe? Poder transformar a vida das pessoas através da organização. E aí eu comecei. Sempre foi minha vontade ministrar cursos, workshops. Esse sempre foi, dentro da área da organização, foi a minha maior vontade, né? Não que eu não faça os projetos de organização, mas eu gosto muito de ensinar as pessoas a organizarem as suas casas, né? A organizarem as suas vidas. Isso já faz 4 anos, quase 5 anos que eu estou atuando nessa área. É tão bom a gente fazer o que gosta, né? Sem dúvida, Eu né? tenho uma frase que eu falo assim, eu amo o que faço e faço o que amo. É isso né? mesmo. É muito bom. E sem contar, né, Heloísa, que quando a gente começa a fazer as coisas que a gente gosta, é no intuito de ajudar a resolver o problema e as dores das outras pessoas, né? Exatamente. É muito bacana. Engraçado que durante toda a minha carreira, né, eu sempre trabalhei com pessoas. Durante meus 20 anos de banco, na área bancária, eu trabalhava com pessoas. Era gerente de área. Depois, na escola, também, recursos humanos. Mas, como organizer, né, como profissional da organização, foi o lugar que eu realmente vi a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Porque você não é agente só do objeto, né, da casa. Você é agente de transformação de vidas. Então, isso falou fundo ao meu coração e aquilo que você falou, né? Quando você ama o que você faz toda a diferença. Com certeza. E muitas pessoas acham que organização é só estética, Heloísa. Então, o que realmente muda na vida de alguém quando a casa se torna funcional?
Na realidade, a organização ela não é só estética, né? Ela tem uma questão estética e de beleza que eu chamo a cereja do bolo. É importante isso, mas isso não é o principal, né? O principal é você fazer da sua casa uma casa funcional. Na medida em que você consegue fazer a sua casa funcional, você automaticamente vai fazendo a sua vida também ser funcional. E aí eu digo que ela abre espaço, essa funcionalidade abre espaço para você ter tempo para você ter tempo para sua família, que eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, né? A nossa família. E eu vejo cada vez mais as pessoas só trabalhando, não cuidando daquilo que realmente é importante, que é a sua casa e a sua família, né? Então, a organização, ela traz isso, ela traz bem-estar. É muito interessante quando você organiza um ambiente, a pessoa entra, ela respira e fala assim, ai, que diferença, né? É. Então, você sente que Fica aquilo mais transformou. leve. Exatamente. É muito legal. E você fala muito sobre criar soluções reais e sustentáveis. O que significa uma organização sustentável dentro de uma rotina de uma família? Primeiro que eu falo que a organização, ela não é sobre regra, ela é sobre técnica. E a organização, ela atende a você de modo particular, de modo personalizado, né? Na sua rotina, como é que a sua família tem o seu dia a dia, tudo. E como é que ela vai atender? Na medida em que você conseguir colocar em prática aqueles poucos passos que são importantes da organização, para que você possa criar um fluxo das coisas fluírem, né, dentro da sua casa. Não é fácil, mas é bem possível. É porque quando a gente fala em mudar hábitos, né, Heloísa, é algo bem complexo, né, bem desafiador e exige muito o querer da pessoa, né? Então, a minha experiência tem me mostrado que se você tomar uma decisão por fazer, mesmo que você não saiba, você vai conseguir. Você vai buscar ajuda, você vai criar, vai pensar, vai atrás, mas, sem dúvida nenhuma, tem que ter um estalo na pessoa de que aquilo é necessário para uma mudança de vida. Compartilhar uma coisa interessante para você. As pessoas, quando falam da organização, muitas pessoas ficam constrangidas de você ir até a casa dela e estar aquela bagunça, né, para colocar em ordem. Mas uma vez que elas percebem que você precisa ter uma ajuda para fazer aquela transformação, elas não estão nem aí. Elas chamam você, perguntam, vão a fundo. Então, precisa haver uma decisão, né? Certeza. E qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam organizar a casa sozinha? Começar tudo de uma vez. Eu sempre falo que tudo tem que ser um pouco por vez, né? Então, você já participou dos meus cursos, sabe disso. Eu sempre digo, quando você for organizar algo, e eu falo para a gente começar sempre do nosso quarto, porque o nosso quarto é o lugar de descanso, é o lugar onde você quer usufruir de paz, né? Eu sempre digo, comece um pouco por vez. Então, vai começar pelo seu armário, comece por uma gaveta. E vai indo aos poucos. Às vezes a pessoa derruba o armário, o guarda-roupa inteiro, exatamente, depois e não dá nem desmotiva. tempo dela Arrumar, organizar as coisas. Então, um pouco de cada vez, né? Existe relação entre desorganização e sobrecarga emocional? Ah, com certeza. Com certeza. É algo assim, né? Que às vezes a sua mente está confusa, né? A tua casa também está toda confusa, tudo desorganizado. É uma desorganização. Casa, ela reflete você. Se você não está bem, se você está desorganizado, você pode ter certeza que a sua casa entrou no mesmo modo, né? E, às vezes, a casa é reflexo da sua desorganização, mas, às vezes, a sua desorganização reflete na casa. A gente precisa entender qual é o start disso, né? Onde isso começa. E como que a organização pode impactar diretamente a produtividade e a saúde mental? Ah, com certeza impacta, né? Se você consegue deixar a sua casa organizada, com certeza você vai conseguir, o seu raciocínio vai fluir mais leve, as coisas vão caminhar. Eu falo muito isso quando a gente fala de rotina, né? Sim. A maior dificuldade das pessoas é estruturar uma rotina. Sim. Quando você consegue estruturar uma rotina não só para a sua casa, como para o seu trabalho, você começa a achar espaço para você colocar outras coisas que te fazem bem. Porque se você tem um acúmulo de só trabalho,
a sua saúde mental, ela explode. Você precisa ter espaço dentro da sua rotina para você fazer o que você quer. Eu, por exemplo, sexta-feira, normalmente, eu não faço comida, eu não cuido de casa, eu vou cuidar de mim. Então, faço aquilo que eu gosto, vou sair com as pessoas que eu gosto, vou para o cabeleireiro, vou fazer uma compra, enfim. Eu vou ter um dia mais leve, né? Ah, mas é possível para você? É possível para todo mundo. Lógico que cada um tem uma rotina diferente. Talvez para uns não seja sexta-feira, talvez seja até segunda-feira para outros, né? Mas você precisa ter um tempo para você. Isso faz toda a diferença. A organização que você fala da casa, mas a organização, por exemplo, de uma agenda, né? Fazendo essa rotina, do que a pessoa precisa. A questão da alimentação também é outra Sim, organização que a pessoa precisa com certeza. ter. Aquela que cozinha todos os dias, que trabalha e que quer... É assim, eu falo que quando eu consigo organizar muitas coisas de comida para a semana inteira, parece que a semana flui melhor, fica leve, né? Então, tem pessoas que têm uma questão de... dizem, né? Não gostar de comida requentada ou do freezer e tal. Mas existem técnicas da cozinha que você pode deixar alimentos pré-preparados e depois você finaliza. Gente, isso dá uma diferença absurda. Você precisa criar dentro da sua rotina dias que você pode utilizar para tarefas. Por exemplo, eu falo sempre isso no curso de rotina. Nunca estabeleça para a sua vida todos os dias com tarefas muito pesadas. Você tem que ter uma tarefa pesada por dia. Então, por exemplo, na minha casa, eu cozinho às terças-feiras. Eu programo minha alimentação para a semana às terças-feiras. Você pode me perguntar, mas por que não segunda? Porque segunda eu lavo roupa. Então, já é uma atividade pesada e eu tenho normalmente, domingo, normalmente a gente come em casa, então eu já tenho o alimento do domingo para segunda. Uhum. Então, se você consegue criar uma agenda, uma rotina, onde você consegue encaixar as coisas mais importantes, o restante flui. É também com relação à casa, né? A limpeza da casa. Às vezes Sim. a pessoa quer fazer tudo num único dia. Exatamente. Mas se ela fizer fracionado, né? Ajuda e flui muito melhor. É o famoso faxinão, né? Isso não existe mais. Normalmente a gente trabalha hoje com as manutenções, né? Porque o nosso dia é muito corrido. Sim. Então, pequenos momentos que você tem para fazer uma manutenção na sua casa, quando você for contratar uma faxineira, ela vai se deter muito menos tempo em áreas, por exemplo, banheiro. Se você tem uma manutenção legal, a faxina do banheiro é muito mais rápida do que se você não faz manutenção. Então, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Mas essa história de você se dedicar um dia a fazer algo que é muito pesado, acaba com a semana toda. E aí você não faz mais nada, né? E qual foi o caso mais transformador que você já viveu atendendo uma cliente? Olha, eu acho que não foi só o caso de uma cliente, né? Mas foram várias clientes. Quando você vai até a casa dela, você começa a entender o processo. Por que aquela casa é desorganizada? Se é pela correria do dia, de que ela tem muita atividade extra, ou se porque ali tem uma colecionadora, né? Porque acumuladora, isso é um problema, né? Você acumular peças que você passa anos sem utilizar. E, às vezes, a mulher é mais organizada que o marido não está nem aí para a organização, os filhos acompanham. Mas quando você consegue trazer a família junto para esse processo de organização, a vida familiar muda. E aí é maravilhoso, né? Então, eu não tenho, assim, um específico. Mas quando eu consigo atingir essa situação, para mim é muito, muito gratificante, né? Ver uma família... E aquilo que eu estava te falando, né? A desorganização, ela traz separação no casamento. Né? Porque, às vezes, o marido ou a esposa é muito organizado e o cônjuge ao contrário. Com certeza, isso, às vezes, traz separação. Então, às vezes, você evita uma separação. Isso é maravilhoso. Muitas mulheres sentem culpa por não conseguirem manter tudo organizado. O que você costuma dizer para elas, assim? Então, a mulher, ela já sente culpa desde que nasce, né? Sente culpa quando ela é mãe e não tem tempo para ficar com os filhos. Eu digo para não sentir culpa. A gente precisa fazer aquilo que a gente consegue fazer. Né? Primeiro, eu diria para tirar essas cargas, né? Lançar fora todas as cargas, né?
Eu digo que o fardo de Jesus é leve e suave, então a gente deve levar o fardo dele e não essas cargas que a gente acaba trazendo desnecessariamente. E também quando a pessoa consegue delegar algumas coisas, isso ajuda Exatamente. muito. Não delegar é um problema. Eu sempre, durante muito tempo, fui uma pessoa difícil de delegar no meu trabalho, em casa, né? Mas quando você partilha, você precisa entender que o outro nunca vai fazer da mesma forma que você. Mas, com certeza, vai criar um ambiente muito mais harmônico quando as pessoas participam. E à medida que elas vão se entrosando, elas também vão olhando para você e elas vão falando, puxa, o jeito que ela faz parece que dá mais certo. Então, a gente precisa abrir espaço para as pessoas participarem desse projeto, né? Que é uma casa, é uma vida, né? Porque geralmente eu vejo, principalmente aquelas pessoas que são doentes por limpeza, por organização, que acham que só elas Exatamente. sabem fazer. É. Então, é igual quando a gente está ensinando uma criança. Você vai ensinar a criança a lavar alguma coisa, a criança não lavou bem. Mas você vai dar os parabéns, vai incentivar. Porque se você Exatamente. fala o contrário, nunca mais ela vai querer fazer. Exatamente. Então, assim, acontece, né? Olha, ensinar com amor, com carinho. Olha, gosto que faça dessa forma, assim, né? Aí as coisas vão mudando, né? E eu falo também para as mulheres, né? Porque os maridos não são iguais. Não são iguais a nós e não são iguais, né? Meu marido é uma pessoa que colabora muito, mas eu sei que tem outros que trabalham bastante e não têm aptidão para a questão do lar, né? Mas eu falo assim, só o fato de não deixar fora do lugar já ajudou ajuda muito. Né? E outra coisa, às vezes eles não são organizados, mas cozinham muito bem e ajudam. Então a gente precisa olhar para o outro com um pouco menos de soberba, né? Achar que precisa fazer do jeito da gente, né? Certeza. E como que funciona seu processo antes de iniciar uma organização residencial? Você diz a contratação, como é que a pessoa vem e me contrata para esse serviço? Isso, o seu processo, assim, antes de eu começar, Bom, o eu que eu primeiro faço? preciso conhecer da família, né? Preciso conhecer quais são as necessidades dela. Perfeito. E do processo de organização, eu trabalho com várias formas. Eu trabalho com a organização na casa, eu fazendo a organização. Trabalho com a consultoria, ela organizando e eu orientando. Trabalho com a consultoria online também, porque, primeiro, a gente tem vários... as pessoas têm várias situações de vida, momentos da sua vida, né? Umas podem arcar com o custo de uma personal estar organizando a sua casa, outras não. Mas o meu objetivo é atender todas essas pessoas. Mas o principal é você conhecer a história da família. E, principalmente, o que ela pretende com aquela organização. Né? Então, conhecer as pessoas com as quais eu vou estar, porque quando eu vou fazer organização na casa de alguém, eu passo... Se é um ambiente, eu passo pelo menos 2 dias lá. Então, eu preciso entender. Não adianta eu querer organizar do meu jeito se para ela não vai fazer sentido. Funcional, Então, sempre que a gente está organizando, a gente procura atender a necessidade da pessoa. Né? A gente orienta, mas é ela quem vai viver naquela casa. Sim. Então, a gente precisa respeitar isso. Maravilha. E você é especialista também em pré e pós-mudança? Não, pré e pós-mudança. Pós-mudança, Isso sim. Qual que é o maior desafio desse momento? Olha, para a gente que organiza é ótimo você pegar uma pré-mudança e a pós-mudança, se você vai do começo ao fim, é maravilhoso. Se você pega uma pós-mudança e ela não foi executada a pré-mudança da melhor maneira, aí a coisa é complicada. Bagunça tudo. Porque você precisa ser organizado na hora de preparar essa mudança para ir para o novo local. Né? Você precisa passar por um processo de descarte. Você não faz o descarte das peças que você não vai utilizar num lugar novo. Você faz no antigo. E às vezes as pessoas não sabem disso. As pessoas não costumam categorizar aquilo de cada área, colocar endereço que eu falo, né? Então... colocar o que é de cozinha, o que é de sala, o que é de quarto. Exatamente. Às vezes as pessoas, se são elas que vão encaixotar, elas colocam nas caixas, você não sabe nem qual é aquela caixa. Eu preciso de uma coisa onde está. A gente sabe exatamente o que tem em cada caixa, para que as pessoas também, nesse processo, às vezes as pessoas não vão direto para uma casa nova. Às vezes tem um processo de espera. Se elas precisarem de algo, elas vão saber exatamente onde está, né? Certeza. E a organização Baby?
é um tema que cresce muito hoje. Quais as dicas que Bastante. você considera essenciais para as mães de primeira viagem? As mães de primeira... Aliás, acho que todas as mães, quando vão ter seus bebês, são ansiosas, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ver, quando a gente vai fazer uma organização no quarto do bebê, às vezes a gente vê questões de compras erradas, né? E eu acho assim, o essencial é a mãe se preocupar principalmente com os 3 primeiros meses do bebê. Não dá para se preocupar com os 3 primeiros meses, pelo menos o primeiro mês. Isso é algo que precisa estar pronto a partir do 7º mês, né? Você não sabe, o bebê pode vir antes, né? Então, a primeira coisa que eu oriento é dessa mala estar relativamente preparada para esse período, né? A partir do 7º mês, ela já está com as coisas do bebê pronto. Também deixar o quarto para a última hora não é legal. Deixa passar o tempo do início da gestação, tudo, mas até o 7º mês é legal das coisas já estarem prontas para que você tenha o restante da gestação em paz, né? É um tempo bem gostoso de usufruir. Legal. E quando falamos em home office e documentos, qual é o principal problema que você encontra nas casas? Ai, gente, as pessoas guardam de tudo. Todo tipo de conta, todo tipo de documento e tudo junto, né? Hoje você não precisa guardar todo tipo de conta. Por exemplo, ninguém arquiva mais conta de luz, conta de água. Uhum. Eu me lembro quando meu pai faleceu e eu fui fazer tirar as coisas dele de lá, gente. Acho que tinha conta da telefônica, da Telesp, de 10 anos. Sabe, aquele calhamaço de coisa. Então, além de juntar bicho, né? Então, não há necessidade disso. Você tira, por exemplo, dessas contas, você consegue tirar o termo de quitação anualmente, né? Você pode colocar isso na nuvem. E Então, de quanto em evitar quanto isso, tempo né? você acha que a pessoa tem que fazer essa... Existe um roteiro que a gente deixa com as pessoas e elas têm as datas de vencimento e aquilo que precisa guardar e não precisa guardar. E aí você guarda o mínimo, né? E tudo aquilo que puder pôr na nuvem, no computador, é a melhor forma. Bacana. E qual que é Aí você vai ver o seu escritório ficar desse tamanho. E qual é o ambiente da casa que normalmente mais releva a rotina e os hábitos da família? Eu acho que o ambiente da casa que mais fala sobre você é o seu quarto. É o que mais fala sobre você. Porque normalmente, quando alguém vai na sua casa, você não organiza, você arruma. Então, tudo que está fora do lugar, você coloca aqui, coloca ali. Mas quando você entra para fazer uma organização num quarto, aí você entende um pouco da pessoa, né? Então, eu acho que o que diz mais sobre você é seu quarto. Perfeito. Existe um método simples para quem quer começar a organizar a vida hoje mesmo? Existe, o que eu te falei, a organização ela não tem regra, ela tem técnica. A gente trabalha com 4 pilares. Então, um pilar, isso é importante, é uma coisa bem legal. O primeiro pilar é o descarte. Você não organiza se você não descartar. Então, aquilo que você não usa, aquilo que não faz mais sentido para você, você precisa pôr fora. De quanto em quanto tempo? A cada 6 meses, né? Você pode vender aquilo que você não usa, você pode doar para as pessoas que precisam, ou você pode simplesmente descartar. Depois disso, você vai fazer a categorização, você vai separar essas peças por categorias. Então, pensando numa organização de closet, você vai pensar bermuda com bermuda, camisa com camisa, separar por tipos. Depois, você vai pensar na setorização, onde você vai colocar isso, né? E a partir daí você vai conseguir manter isso, né? Lógico que você ainda vai fazer mudanças. A organização ela não é definitiva. Até mesmo a gente, quando faz a organização, a gente ainda tem um período de volta, pelo menos uma vez, para saber se algum ponto não ficou como a pessoa queria. Não ficou Porque funcional, aquilo que né? é bom para mim, às vezes não é para o outro. Né? Mas se você utilizar esses métodos, né, esses pilares, você com certeza vai conseguir organizar a sua casa. Ah, a dobra vai ficar perfeita? Não, não vai. Mas você vai conseguir colocar as coisas nos seus lugares. E peças que têm endereço, elas não ficam fora do lugar. Porque você sabe onde você vai colocar. Agora, aquilo que não tem endereço, né? Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. O que você diria para alguém que sente vergonha de pedir ajuda porque acha que a casa está
caótica demais. Mas isso acontece muito. As pessoas, elas se sentem envergonhadas por não conseguirem organizar suas casas. Você já viu aquela pessoa que arruma a casa antes da faxineira chegar? Já vi pessoas que Ela vai achar falam, que eu sou porca. que falam para personal que, olha, eu vou arrumar minha casa e daí eu vou te chamar. Gente, o que eu ia falar é o seguinte, esse é o nosso trabalho e eu só vou poder conseguir te ajudar, eu, qualquer personal organizer, se a gente for na sua casa como ela está. Como você conseguiu deixá-la daquele jeito. E aí a gente vai te orientar para que você não deixe mais dessa maneira, Sim. né? Então, é muito melhor que você conte com a nossa ajuda e com certeza vai dar resultado. Não precisa ter vergonha, não. E como manter a organização sem transformar isso em uma pressão constante? Então, é como eu falo, né? Até personal organizer tem uma gaveta da bagunça. Todo mundo tem. Quem não tem? Se você conseguir manter esses 4 pilares, mesmo que naquele momento você não coloque no lugar, você vai, em algum momento, você vai conseguir colocar, né? É porque você sabe onde as coisas precisam ir, você sabe que você já passou por aquele processo de descarte, que nada está sobrando na sua casa. Então, assim, seja leve, porque a casa ela tem vida. Ela não é estática, né? Ah, bom, agora eu fiz a organização, nada vai sair do lugar. Não, precisa sair do lugar, né? Eu falo que tem uma técnica que a gente usa que ajuda muito. Por exemplo, o dia inteiro você teve gente na sua casa, ou a família, ou você. As coisas não ficaram no lugar. E glória a Deus por isso, né? Mas quando você vai deitar, tem uma técnica chamada toque de recolher. Então, normalmente, a gente fica, antes de dormir, a gente fica na sala de TV. Então, quando eu vou deitar, eu já afofo as almofadas, eu já coloco a manta no lugar, eu já tiro os livros que a gente estava lendo e ponho cada um no seu lugar. Então, eu já deixo aquela parte para o dia seguinte pronta. A cozinha, eu procuro não deixar louça na cozinha, procuro deixar a cozinha arrumada. Gente, façam esse exercício. Quando você acorda, que você vai preparar o seu café, faz toda a diferença você ter uma cozinha arrumada. Você olha para a sala está em ordem. Então, 15 minutos, né? Às vezes você lava a louça e não vai guardar, mas no dia seguinte é só guardar a louça. Então, são coisas simples que fazem a diferença. Qual é o hábito simples que pode transformar completamente a rotina de uma casa? São pequenos hábitos, né? Não é um hábito simples. Por exemplo, você acordar, né, e arrumar a sua cama. A gente não arruma a cama assim que acorda, levanta e arruma a cama. Você precisa deixar a sua cama arejar. Mas você ter uma cama arrumada na sua casa, antes de você sair, faz toda a diferença. Então, são pequenos hábitos que você vai tendo. Levantar, vou fazer meu skincare, vou escovar o dente, tudo. Quando volto, já deu um tempo, a janela já está aberta, você pode arrumar a sua cama. Então, você vai fazendo isso, deixar a cozinha arrumada antes. São pequenos hábitos que você vai criando que vai transformando a sua vida, né? A sua casa vai ficando mais leve. E, por conseguinte, você também vai ficando mais leve. Você vai percebendo que aquilo dá resultado e aí você quer entrar na roda, né? Questão da louça também, né? Usando já ir lavando, não deixar Exatamente. acumular, né? Porque o acúmulo... Mas para isso também tem que ter uma praticidade na cozinha. As pessoas não organizam a sua cozinha de forma prática. Um grande número de pessoas. Então, quando você vai organizar a sua cozinha, você precisa pensar como é que é a sua atividade dentro da cozinha. Então, procurar deixar próximo de você as coisas que você usa. Então, por exemplo, eu não guardo essas colheres que a gente cozinha na gaveta. Eu tenho um pote do lado do fogão e é ali que eu guardo. Muito mais fácil. Até porque a pia está do lado, eu acabei de usar, vai para a pia. Então, a gente precisa começar a pensar em mecanismos para você facilitar a sua vida. Perfeito. Hoje, depois de toda a sua trajetória, o que mais você te realiza no seu trabalho? É aquilo que eu te falei, né? É ensinar as pessoas. Quando você vai para uma casa e você faz organização e você vê que as pessoas abraçaram esse processo, colocaram em prática, e você vê que a vida foi transformada, isso é uma sensação de dever cumprido, sabe? Muito bom. E o que a organização transformou primeiro? A sua casa, a sua forma de enxergar a vida?
acho que é a forma de enxergar a vida. Antes de transformar minha casa, acho que foi a forma de enxergar a vida. É algo, assim, só quem vive a organização é que entende isso, né? Porque à medida que você vai aplicando as técnicas e vai entendendo o processo, isso vai mexendo com a sua vida e mexendo com a sua casa e mexendo com o seu relacionamento. Eu posso dizer que hoje moro eu e meu marido, minhas filhas são casadas, mas o nosso relacionamento mudou muito também, porque você passa a entender o outro, querer trazer ele para perto para esse processo, sabe? É muito, muito bom. E sem contar que aquilo que é bom para você, você vai querer para o outro. Então, é Sem algo dúvida. que, por mais que seja um trabalho seu, né, é algo que vai transformar essas pessoas também, né? Foi a maior lição que você aprendeu ouvindo as histórias das pessoas dentro das casas delas? Quando eu comecei a trabalhar com organização, eu achava que tinha que ser daquele jeito e tal. À medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo que o processo de organização ele não é igual para todo mundo, né? E isso precisa ser respeitado. A gente não entra na casa de alguém para fazer uma mudança que ela não está preparada para sofrer. Eu já tive situações em que eu fui chamada para fazer uma organização e ia fazer o descarte, né? E a pessoa não estava preparada para fazer esse descarte. E eu tive que recuar e esperar o tempo dela para ela entender que aquilo era necessário. Se a pessoa não abraçar a causa, não adianta, você não vai conseguir. A família precisa ser sua parceira no processo, né? O que a gente estava conversando no início, referente à questão mental, né? Sim. Que, às vezes, a desorganização mental da pessoa reflete na casa e vice-versa. Mas ela tem que entender referente a isso, porque, por exemplo, quando você faz esse descarte, essa organização vai trazer leveza, você vai melhorar, você vai conseguir fazer as coisas com mais fluidez, né? Então, basicamente, é isso que as pessoas precisam entender, né? Mas... bora lá, aí tem que entrar outro profissional aí. Tem que entrar outro, um parceiro. É aquilo que eu te falei, né? Personal organizer precisa fazer psicologia também. Você já entrou em uma casa e percebeu que a pessoa precisava mais de acolhimento do que organização? Ah, sim. Primeira pessoa que chama para organizar, às vezes não, às vezes ela te chama para organizar porque ela quer entender o método, quer entender o processo, como ela faria da melhor maneira, e ok. Mas quando você vê uma casa que tem acúmulo de coisas, que a pessoa tem dificuldade, ela normalmente a casa acaba contando qual é a história dela. E você vê que antes do processo vem o acolhimento, né? E quando você traz o acolhimento para a pessoa, você consegue ajudá-la a aceitar que aquele processo é importante. A questão da organização também, né, Lu, como você falou, que tem algumas dicas, algumas regrinhas que você faz que ajudam. Por exemplo, às vezes a pessoa lava a roupa, tirou do varal, a forma como ela vai dobrar aquilo ali, ou que ela vai arremessar lá, deixar ali, né, amassando mais, né, aí vai dificultando. Então, essa organização, ela tá desde o tirar do varal até o processo do guarda-roupa. Mas você sabe que as pessoas às vezes não percebem isso. Isso que você está falando da roupa é super importante, né? Tem roupa que não passa. Exatamente. Se você tem uma secadora em casa, ela é um grande aliado seu. E as pessoas às vezes falam, mas Heloísa, a secadora encolhe a roupa, né? Sim, se você colocar a roupa encharcada, saindo da máquina, muitas roupas encolhem. Mas se você está vendo que a roupa está quase seca e você coloca ela na secadora, camiseta você não precisa passar. Eu não passo roupa de banho, roupa de cama, em algumas sim, outras não. Você vai eliminando, né, o seu trabalho. E às vezes a pessoa acha que perder uns minutinhos fazendo esse processo, né, ela vai ganhar isso. Exatamente. Né, mais para frente na rotina do dia a dia da pessoa, né? Muitas pessoas não sabem como administrar situações para poder ganhar esse tempo. É aquilo que eu falo do toque de recolher, né? Se você faz do espaço que você frequenta à noite, vamos dizer, você já deixa organizado, sua cozinha organizada, quanto você ganha no dia seguinte? Sim.
É absurdo, né? O tempo que você ganha. Com certeza. Às vezes você chegou cansado do seu trabalho, você trabalha fora, mas procura trazer a família para ajudar, né? Os filhos para ajudarem, né? Guardar, secar uma louça. Cada um tem uma função. Isso é super importante. Porque às vezes desde a pequenos. pessoa trabalha fora, ela chega em casa, ela tem que fazer tudo e aquelas outras pessoas que convivem na mesma casa também Usufruem, exatamente, né? O que significa leveza para você dentro de um lar? Bom, eu acho que antes da gente pensar em organização, leveza é você poder usufruir do seu relacionamento, né? Daquilo que é mais importante. Do seu filho, do seu marido, né? Então, ter relacionamentos leves são bem importantes. Aí a organização pode te ajudar nisso. Mas essa leveza do relacionamento é muito importante. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa. Eu ouvi essa semana o pessoal falando referente a quando você dedica horas para o seu trabalho, para algo exaustivo, e as piores horas, né? E a pior dedicação é o que você traz para dentro da tua casa. E teria que ser o inverso, né? A gente tem que dedicar as melhores horas, o melhor tempo nosso com a família, né? Porque é o nosso refúgio. É para onde você volta, né? Todos os dias, né? Essa coisa do tempo, eu sou muito favorável a você ter tempo para você e tempo para sua família. Não só para sua família. A gente também precisa de um tempo. Sim. Para se cuidar, para fazer uma academia, enfim. É necessário um tempo para você. E é necessário um tempo com a sua família. E isso que você está falando é muito importante. Às vezes você dá o melhor no seu trabalho e você deixa o pior de você para sua casa, né? Oi, Lô. E quais são os tipos de atendimentos que você faz? Bom, eu vou falar do que eu faço e do que eu gosto, né? Tá. Eu amo organizar o quarto, por conta daquilo que eu te falei. Então, eu sou especialista em organização de residência. Cozinha, closet, office, banheiro, a cozinha a casa como um todo. Eu faço pré e pós-mudança, é um processo bem legal esse. A organização baby, né? Eu também tenho uma especialização na área de limpeza, para deixar as pessoas com esse processo mais leve. São esses os meus atendimentos, mas o que eu mais gosto é da organização de quarto. E que mensagem você gostaria que as pessoas levassem depois de conhecer o seu trabalho? Que elas lembrassem de mim como alguém que trouxe uma transformação na sua vida. Né? Meu slogan é que a organização é a arte de transformar a sua vida. E é isso que eu me proponho, né? A trazer leveza, como você falou, ajudar as pessoas a encontrar uma rotina possível, né? Tem gente que não consegue criar uma rotina para si, e a gente ajuda nesse processo. Tem gente que trabalha, tem um tipo de atividade que usa um uniforme e ela deixa esse uniforme guardado numa caixa. Então, criar situações, criar formas para que a vida dela se torne mais prática, né? Mais leve. Então, é isso que eu espero quando eu saio da casa de alguém, que ela se lembre de mim dessa maneira. Alguém que trouxe uma possibilidade de mudança para a sua vida. Você já atendeu alguém que ela precisava de uma organização, mas ela tinha uma funcionária e você teve que ensinar essa funcionária como cuidar? Então, a gente faz isso se é um desejo de quem está contratando para a organização. Normalmente, elas querem participar. Se a funcionária está há muitos anos, às vezes elas são as donas da casa, o que é um erro. Né? Ninguém deve ser dono da sua casa, você é o dono da sua casa. Mas essa é uma relação que a gente também não interfere. Mas, normalmente, eu vejo as funcionárias do lar muito envolvidas, querem participar, né, para aprender, até porque, normalmente, elas que vão cuidar. Mas, quando tem alguém, a funcionária do lar, é mais resistente, aí é uma questão, a gente procura mostrar os benefícios, mas é uma questão muito mais de quem é a dona da casa junto com a sua funcionária, né?
E quais são os workshops que você realiza? Eu realizo o de mesa posta, eu realizo o de organização de closet, de cozinha, despensa, geladeira, que é muito legal também. Eu não tinha falado nesse combo de organização, mas despensa e geladeira eu gosto muito de fazer, é muito legal. Organização de escritório, office, organização baby, a pré e pós-mudança, acho que é isso. Aí você faz esses workshops tudo presencial? Eu faço presencial, mas também eu gosto de fazer desafios, né? Eu tenho 2 desafios, estou até para lançar novamente o de cozinha. Então, a gente faz um período de 7 dias, em que cada dia eu vou dando uma atividade para as pessoas, né? É bem legal isso. E elas vão organizando a sua cozinha, eu vou dando as dicas, e elas trazem depois todos os dias as suas questões, as suas dúvidas, a gente tira dúvida no grupo. É bem interessante, é bem legal. E a questão também da organização de compras, né? Das coisas dos Enxoval. mantimentos. Não, tô Não, falando de de mantimento, comida. sim. Mas o que a gente faz mais é o enxoval da casa, né? Enxoval da casa. Eu nunca fiz organização de mantimentos, a gente faz na despensa. Mas esse direcionamento para compras de cozinha, essas coisas. Mas não é impossível, não. É um tema bem interessante. Qual dos workshops que você acha mais desafiador, assim? O de rotina. É difícil as pessoas internalizarem a questão da rotina. As pessoas são muito imediatistas, né? Elas gostam daquilo que está pronto, né? E a rotina você precisa construir. Agora, referente ao mesa posta, ele não é somente colocar ali um suplá, colocar um jogo americano, Não. um prato na posição. Então, tem vários outros fatores que muitas pessoas no dia a dia não usam, que são a questão Não da valorizam, etiqueta. sabe? Não valorizam. Quando você vai construir uma mesa, a mesa posta, é muito legal de a gente ver a organização, a ordem de cada peça tem um sentido, ela não foi criada por acaso. E aí você faz uma mesa simples, mas bonita. E como é gostoso a gente comer. Você pode comer arroz, feijão, bife, batata frita, mas quando você tem uma mesa bonita, faz a diferença, né? Parece que a comida é mais gostosa. E qual é a mensagem que você deixa, tanto para uma pessoa assim que gostaria de contratar um personal organizer, mas que ainda tem, vamos dizer assim, Receios. esses receios, essas crenças? Bom, eu tenho uma forma de trabalhar em que eu sempre faço uma visita técnica, né? Então, que a pessoa não se constranja de receber uma personal organizer na sua casa, uma profissional da organização. É importante você saber que ela vai ajudar a transformar a sua vida. Que o trabalho dessa profissional vai trazer um diferencial para a sua casa, né? Vai trazer mudança, com certeza, no seu tempo, naquilo que você usufrui do seu tempo. E isso é maravilhoso, né? Então, não deixe de me chamar porque você tem vergonha ou está preocupada com como está a sua casa. Perfeito. Então, se você gostou do bate-papo de hoje referente à organização, olha, não se acanha aí de chamar a Heloísa para fazer esse trabalho. Lembrando que quando você faz isso, você vai organizar a sua casa, a sua vida, a sua rotina, vai ter mais leveza, vai ter mais tempo para você, a sua vida vai fluir, né? Vai ter mais fluidez, né, no seu dia a dia, né, Elo? Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. Então, quando eu falo assim, ó, gente, na minha casa, eu falo assim, quando a pia tá cheia de louça, parece que a casa inteira tá bagunçada. Então, assim, para mim, a casa para estar, né, legal assim, a pia tem que estar limpinha, gente. Porque se não tiver, ó, não é uma coisa também que eu gosto de fazer, gente. Eu não gosto, eu odeio lavar louça. Mas sabe do que eu gosto? Da pia limpa. É isso então, mesmo. A gente vai ter que fazer as coisas pensando no resultado e não no processo. Né? Que nem às vezes, eu até brinquei com a Alice esses dias. Ela falou assim, eu não vou fazer, não fui eu que fiz, que joguei isso aí. Eu falei assim, então, mas não fui eu que comi em todos os pratos, não fui eu que sujei tal coisa, e eu vou lá e faço. É isso então, mesmo. a gente tem que fazer não só porque
pela obrigação, mas sim pelo resultado que isso vai ter. Com certeza. Com Então, certeza. na nossa casa, a gente precisa, é um local de descanso, né, de aconchego, então precisa ter uma casa organizada, né, e nada melhor do que a gente ter essas dicas para ter uma casa mais fluida. E... Deixa eu falar uma coisa, falando de dicas também, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Instagram, Heloísa Cunha Organizer, procurem lá, vocês vão ter várias dicas sobre organização. Perfeito, aí é só por esse canal que as pessoas te Não, encontram. pode me contatar pelo meu WhatsApp, que está lá também no Instagram. Perfeito. E eu estou à disposição. É isso aí. Gostaria de te agradecer imensamente pela oportunidade Foi e meu por você prazer estar aqui. E não esqueçam, viu, gente, de entrar em contato lá pelo... Vou deixar aqui na descrição. Vou deixar na descrição aqui o arroba da Heloísa aqui para vocês entrarem, tá? E aí vocês podem procurar a Heloísa por esse canal também, tá bom? E se você ainda não acompanha o nosso canal, começa a acompanhar, compartilha, manda para aquela pessoa que você realmente, né, acha que precisa ouvir um pouquinho dessas dicas, de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. E até o próximo podcast. Até mais!